Pessoal, a gente vai continuar tentando responder as perguntas de vocês e na sequência a gente tem um questionamento sobre HIV e AIDS, certo? Vocês perguntam como que funciona o sistema imunológico de uma pessoa que contrai o HIV, né, e não manifesta a AIDS. Então, para quem não sabe, a gente vai primeiramente diferenciar que o HIV é o vírus. Quando a gente fala HIV, a gente está se referindo ao vírus que causa a doença, certo? É o nome do vírus. Em contrapartida, quando a gente fala AIDS, aí já é o quê? A síndrome da imunodeficiência, certo? É a doença propriamente dita. Então, HIV, vírus, AIDS, doença, certo? Uma pessoa, ela pode contrair o vírus do HIV e não expressar, né, a doença AIDS, a doença da imunodeficiência. Como que isso pode acontecer? O normal de uma pessoa quando ela é infectada pelo HIV é que esse HIV entre nas células de defesa e destrua essas células, certo? Então, o HIV ele vai usar a maquinaria daquela célula, da célula CD4, que é uma célula que protege o nosso organismo contra invasões, certo? Então, o vírus HIV vai usar aquela célula para se reproduzir e no final ele vai matar a célula. Então, cada vez que um vírus HIV infecta uma célula dessa e destrói, a gente diminui a quantidade de células de defesa. Quando a gente diminui essa quantidade de células de defesa a um limite, de modo que o nosso corpo fica desprotegido, a gente diz então que aquela pessoa desenvolveu a AIDS, certo? Então, se a pessoa contraiu o vírus do HIV e esse vírus ele não for capaz de destruir essas células CD4 de modo que enfraqueça o sistema imunológico da pessoa, ela não vai ter AIDS. O normal, né, é que, pelo menos antigamente, quando não existiam ainda os coquetéis, lá na década de 80, 90, quando a AIDS era realmente um problema, né, que matava muito, a maioria das pessoas desenvolviam a AIDS, porque não se tinha remédio para controlar a infecção, né, a multiplicação do vírus. Porém, existem pessoas que naturalmente têm um sistema imune que responde melhor a essa infecção, certo? Isso é uma condição natural. Então, vai ter pessoas, sim, não é que elas são imunes ao HIV, né, imunes a contrair o vírus. Elas contraem o vírus, mas elas têm um sistema imunológico mais eficiente. São raras, mas existem, certo? E aí, como o corpo dessa pessoa vai conseguir trabalhar melhor para poder conter a infecção, ela não vai chegar a desenvolver a AIDS. Então, o sistema imunológico dessa pessoa, ela funciona tão bem, né, que ela não desenvolve a imunodeficiência. E aí, ainda sobre imunidade, vocês perguntam o que são fagócitos. Então, fagócitos são células brancas do nosso organismo, então são células de defesa, certo? E eles têm um mecanismo específico de defesa. Eles conseguem reconhecer invasores, certo, no nosso corpo, e eles englobam esses invasores. Então, imagine os fagócitos como se eles ficassem ali de plantão. E aí, de repente, uma bactéria invadiu o seu corpo. O fagócito, ele vai reconhecer que aquilo é, né, um antígeno, que a gente diz que é um invasor, e ele vai englobar aquele invasor, ou seja, ele vai fagocitar aquela bactéria, por isso que ele recebe esse nome, certo? Ele come, vamos usar assim, esse termo bem simples para a gente conseguir entender. Então imagine que eu tenho a bactéria e eu tenho o fagócito. O fagócito ele vai englobar essa bactéria e ele vai digerir essa bactéria dentro da sua estrutura. O fagócito ele não só vai servir para destruir esses organismos invasores, como ele também vai destruir células mortas. Então, dentro do nosso corpo, a gente sabe que existe uma renovação celular o tempo inteiro, né? Células novas vão sendo criadas e células mortas têm que desaparecer. Então, o que acontece com a célula morta dentro do meu organismo? Ela sofre o processo de fagocitose. E quem faz esse processo são os fagócitos, ok? Vocês perguntam na sequência por que quem toma vacina contra a gripe fica gripado. Na verdade, isso é um mito, certo? Não é que você fica gripado por causa da vacina. Até porque, para quem assistiu o documentário, viu o quê? Que a vacina, ela é uma versão incapaz de causar doença. Então, o que é uma vacina? Ela é como se fosse uma forma enfraquecida
de um vírus. Na verdade, eu não posso nem dizer que ela é um vírus morto, porque para eu falar que é morto, eu teria que aceitar que os vírus são vivos. E eu particularmente não comungo dessa ideia. Então, para se fabricar uma vacina, o que se faz? Se cultiva um vírus em algum tecido vivo, pode ser um tecido animal, como vocês viram lá, né, nos ovos. E aí, depois esse vírus ele é retirado e ele é picotado. Ou seja, todo esse DNA desse vírus ele vai ser fragmentado de modo que ele seja incapaz de causar uma doença, certo? Ele não é capaz. Porém, esses fragmentos de DNA, ou de RNA, né, quando eles são injetados no nosso corpo, o nosso corpo consegue detectar que são partículas estranhas e aí o corpo ele vai ativar o sistema imunológico de modo que a gente vai produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, se amanhã ou depois eu for infectada por esse vírus, aí o vírus de verdade, né? O meu corpo ele já criou imunidade, ele já criou memória para combater aquele vírus, então ele já vai atacar. Imaginem o seguinte, é como se aquela versão do vírus que foi injetada em você através da vacina, ela vai fazer com que o seu corpo conheça o vírus, ela vai reconhecer, quimicamente falando, aquela molécula viral. Então, quando essa molécula entrar em contato com o seu corpo novamente por meio de um vírus de verdade, o seu corpo ele vai entender que é aquele mesmo invasor que ele combateu anteriormente. E aí ele já vai ter criado memória suficiente para reagir. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte: quando a gente toma uma vacina, o tempo médio de efeito dela é entre 2 a 3 semanas. Então, entre 15 a 20 dias é o tempo que o nosso corpo leva para atingir a resposta imune. Então, eu fui, entre aspas, né, infectada com aquela versão ali modificada do vírus. O meu corpo ele vai reconhecer como um antígeno e vai produzir anticorpos, vai produzir células para combater aquele vírus. Só que isso vai demorar cerca de 3 semanas. E aí, nesse período de 3 semanas, se a pessoa for infectada pelo vírus, ela ainda não está imune. Então, ela pode ficar gripada, certo? Não significa que você ficou gripado por causa da vacina. Outra coisa que pode acontecer também é que a pessoa já pode estar gripada, inclusive quando ela vai ser vacinada. Então, isso aí, na verdade, é um argumento muito utilizado pelo movimento antivacina, e aí tem toda uma teoria da conspiração, né? Enfim, mas não, nós não ficamos gripados por causa da vacina, certo? Tem uma pergunta muito boa. Em relação ao coronavírus, a gente pode ser infectado 2 vezes? Bom, antes de falar sobre o coronavírus, eu quero falar de modo geral. Quando a gente é infectado por um vírus, o nosso corpo, ele cria memória para ele desenvolve imunidade para isso. Então, em tese, na regra, o que é que acontece? Eu não vou ser infectada por uma doença viral 2 vezes. Por quê? Se uma vacina, que é uma versão muito mais fraca, consegue criar memória imune no meu corpo, que dirá o vírus de verdade, certo? Então, se eu sou infectada por um vírus, em regra, eu não vou ser infectada novamente, não vou apresentar a doença novamente, né? Eu posso até entrar em contato com o vírus, ele pode invadir meu corpo de novo, sim, mas o meu corpo, como já tem memória imunológica, ele vai ser capaz de identificar esse vírus muito mais rápido e combatê-lo antes que ele consiga invadir a minha célula. E aí a gente vai relembrar o quê? Se ele não invade a célula, eu não manifesto doença, certo? Então, em regra, não pode ser infectado 2 vezes, mas a gente precisa entender que ciência e que biologia não é religião. Então, não existem verdades absolutas. Já existiu, sim, na história, pessoas infectadas 2 vezes com a mesma doença, mas isso é uma parcela muito rara mesmo. E por que isso acontece? Como eu falei pra vocês, do mesmo jeito que tem gente que tem um sistema mais eficaz para reagir ao vírus do HIV, vai ter pessoas que têm um sistema mais debilitado e não vai conseguir criar imunidade suficiente para se proteger daquele vírus novamente. Então, agora com relação ao coronavírus, o que é que está sendo discutido, né? Foi detectado, sim, pessoas que haviam sido testadas
positivo para o vírus, mesmo depois de já terem sido curadas, mas ainda não se sabe se realmente se trata de uma nova infecção ou se a infecção anterior não foi totalmente curada. O vírus é uma versão nova de vírus, então a gente ainda não tem conhecimento suficiente para poder afirmar, né, para poder dizer não pega, ou então para dizer sim, pega. É complicado ainda nesse momento, certo? Então precisa de estudos ainda mais específicos para a gente poder ser capaz de afirmar isso. Mas a regra, como eu disse, é que se você é infectado por um vírus, você cria sim imunidade para ele, certo? E é isso.